Então nós vimos que o modelo atômico de Dalton foi em 1803. O segundo modelo atômico vai demorar bastante para surgir. Só vai surgir a partir de experimentos realizados na ampola de Crookes, realizados pelo Thomson. Vamos conversar um pouquinho sobre isso para a gente começar a falar sobre o segundo modelo atômico, que vai ser o modelo atômico do pudim de passas, o modelo de Thomson. Mas antes, vamos ver o que aconteceu anteriormente, para que o Thomson pudesse chegar ao seu modelo atômico. Então nós temos aqui um físico, o Crookes. Ele fez alguns experimentos nessa ampola, que ficou conhecida como ampola de Crookes. O que é a ampola de Crookes? É uma ampola de vidro, como você está vendo aí. E ele colocou um vácuo, um gás sob baixa pressão. A pressão aqui é da ordem de 0,01 atm. Então colocou aqui uma bomba de vácuo nessa ampola de vidro, de forma que aqui ficava apenas um gás residual, ou seja, um gás sob baixa pressão. E ele colocou aqui uma diferença de potencial muito grande, da ordem de 20.000 volts. Quando ele colocou essa diferença de potencial de 20.000 volts, ele observava um feixe luminoso que partia do cátodo para o ânodo. E aí, cuidado, nós vamos estudar lá na fisicoquímica, no segundo semestre, eletroquímica, pilhas e eletrólise. E aí nós vamos estudar que os sinais do cátodo e do ânodo nas pilhas e na eletrólise são opostos. O cátodo na pilha é o polo positivo. O ânodo na pilha é o polo negativo. Já na eletrólise é o contrário. O cátodo na pilha é o polo negativo. E o cátodo na eletrólise é o polo negativo. E o ânodo na eletrólise é que é o polo positivo. A ampola de Crookes não é um fenômeno espontâneo, não é uma pilha. Nós temos uma diferença de potencial, uma bateria realizando uma diferença de potencial. Então, aqui na ampola de Crookes, você usa a notação da eletrólise. Então, cátodo é o polo negativo do campo e ânodo é o polo positivo do campo. Eu digo isso porque muitos dos meus alunos que já estudaram pilha e eletrólise, aí diz, Alexandre, mas cátodo não é o polo positivo? Eu digo, opa, cátodo é o polo positivo de uma pilha. Aqui você usa a notação da eletrólise, que é um fenômeno não espontâneo isso aqui. Então, cátodo é o polo negativo na ampola de Crookes e ânodo é o polo positivo. Daí o nome raios catódicos, porque esses raios saíam do cátodo em direção ao ânodo. Em outras palavras, eles saíam do polo negativo e iam em direção ao polo positivo. Você vai ver que o Thomson vai descobrir que esses raios catódicos, na verdade, são elétrons. Por isso que nós vamos dizer que quem descobriu a primeira partícula subatômica, que foi o elétron, foi Thomson. Mas veja, o Crookes, ao trabalhar com essas ampolas, já estava trabalhando com os raios catódicos. E o que são os raios catódicos? São elétrons. Mas quem descobriu os elétrons não foi o Crookes. Porque ele não disse, olha, os raios catódicos, eles são uma partícula fundamental da matéria. Estão presentes em qualquer tipo de matéria. E, portanto, o átomo é divisível, isso aqui é uma partícula subatômica, e ele poderia dar um nome qualquer, que o Thomson vai chamar de elétrons. Então, o Crookes trabalhou com os raios catódicos, trabalhou com os elétrons, mas não descobriu os elétrons. Quem vai fazer isso é o Thomson, como eu vou narrar para você agora. Então, você entendeu o que é a ampola de Crookes? É uma ampola de vidro com um gás residual, ou seja, com um gás sob baixíssima pressão, 0,01 atm, onde ele coloca aqui um campo elétrico, uma diferença de potencial muito grande, da ordem de 20.000 volts, e surge um raio do cátodo para o ânodo, chamado de raios catódicos. Foi a única coisa que o Crookes fez, né? Que ele conseguiu deduzir. Mas o Thomson, se aproveitando daquilo que o Crookes descobriu, fez alguns experimentos mais sofisticados para estudar qual era a natureza desses raios catódicos. O que era aquilo?
O que era esse feixe luminoso que saía do polo negativo do cátodo para o polo positivo do ânodo, que estávamos chamando de raios catódicos. Então, em 1887, lembre-se que o modelo atômico de Dalton foi em 1803, e aqui nós temos 1887, 84 anos depois, o Thomson pegou as ampolas de Crookes e realizou alguns experimentos bem interessantes para entender o que eram esses raios catódicos, ok? Primeiro, o Thomson descobriu que os raios catódicos tinham massa. Por quê? Porque quando ele pegou a ampola de Crookes e fez aqui algumas modificações, por exemplo, colocar aqui um pequeno catavento, vamos dizer assim, né, na direção do cátodo, entre o cátodo e o ânodo, ele observava que esse catavento começava a girar. Então, por que ele começava a girar? Porque esses raios catódicos que estavam saindo do cátodo, ao colidir com esse pequeno catavento, faziam esse catavento girar nesse percurso dos raios catódicos do cátodo, que é o polo negativo, para o ânodo, que é o polo positivo. Então, primeiro postulado, a primeira dedução importante do Thomson: os raios catódicos possuem massa. Então, eles são particulares. Eles têm a natureza de partículas. Segunda modificação engenhosa que o Thomson fez, né? Ele pegou agora a ampola de Crookes e colocou um anteparo na frente do cátodo. E ele observou que os raios catódicos se propagavam em linha reta. Por que eles se propagavam em linha reta? Porque eles ocasionavam, eles geravam uma sombra daquele anteparo colocado na frente do cátodo, na parede oposta da ampola. Olha que deduções importantes o Thomson estava chegando. A primeira é que os raios catódicos possuem massa, porque estavam girando aquele pequeno catavento. A segunda é que os raios catódicos se propagam em linha reta, porque ao colocar um anteparo qualquer na frente do cátodo, que é o polo negativo desse campo elétrico, ele projetava a sombra desse anteparo na parede oposta da ampola de Crookes, ok? E o Thomson continuou realizando aqui modificações nas ampolas de Crookes, entendendo melhor o que eram esses raios catódicos. Afinal de contas, ele já tinha deduzido duas informações: que os raios catódicos possuíam massa e se propagavam em linha reta. Agora o Thomson foi espetacular. Ele colocou aqui uma combinação na ampola de Crookes de um campo elétrico e de um campo magnético. Isso ele vai fazer também, e aí alterando as intensidades do campo elétrico e do campo magnético, ele vai conseguir descobrir a razão entre a massa e a carga do elétron. Mas antes, ele colocou aqui apenas um campo elétrico. Quando ele colocou um campo elétrico, o que foi que ele observou? Está aqui a ampola de Crookes, sempre com o cátodo e o ânodo, os raios catódicos sempre saindo do cátodo. Ele colocou aqui um anteparo para sair um feixe de raios catódicos. Esse feixe era desviado para o polo positivo do campo. Conclusão: se o feixe de raios catódicos é desviado para o polo positivo do campo, terceira conclusão importantíssima e engenhosa do Thomson: os raios catódicos são negativos, porque eles são atraídos pelo polo positivo do campo, ok? Beleza? 3 postulados: os raios catódicos possuem massa, os raios catódicos se propagam em linha reta e os raios catódicos são negativos, possuem uma carga negativa. E aí, muito engenhoso, o Thomson começou a mudar o tipo de gás residual aqui da ampola. Ele colocava gás hidrogênio, gás hélio, qualquer gás que ele colocasse, os resultados eram os mesmos. Os raios catódicos se propagavam em linha reta, os raios catódicos tinham massa, os raios catódicos eram negativos. Qual foi a conclusão dele? Esses raios catódicos estão em qualquer tipo de matéria. Porque independente da matéria que ele use, do gás, para preencher aquele gás, para compor o gás residual da ampola, os experimentos tinham os mesmos resultados. E aqui mostrando como ele foi mais engenhoso ainda, espetacular, né? Ele, em 1897, conseguiu calcular a razão
entre a carga e a massa do elétron, do raio catódico. Foi o que ele fez, ó. Ele colocou aqui um campo elétrico e um campo magnético combinados. E aí, de acordo com a intensidade do campo elétrico e do campo magnético, ele conseguia desviar esse feixe. Veja que ele colocou aqui um buraquinho no ânodo, né? Tá aqui o cátodo, tá aqui o ânodo. Ele colocou um buraquinho no ânodo para o feixe de raios catódicos atravessarem o ânodo. Engenhoso demais, né? E aí esse feixe era submetido a uma combinação de campos elétricos e magnéticos. E aí, quando esse feixe passava por esse campo elétrico e magnético, ele sofria desvios. E aí, calculando o ângulo desses desvios e de acordo com a intensidade do campo elétrico e do campo magnético que ele estava utilizando, ele não descobriu nem a carga, nem a massa de um elétron. Mas ele descobriu a razão entre a carga e a massa de um elétron, que seria fundamental para que um outro cientista depois dele conseguisse descobrir a carga e a massa. Ele não descobriu nenhum dos dois. Ele descobriu a razão entre os dois. A razão entre a carga e a massa do elétron. Então, como eu disse, de acordo com a intensidade dos campos magnético e elétrico, os raios catódicos sofriam uma maior ou um maior ou um menor desvio. Isso significa que tinha uma proporção entre a carga e a massa. A carga e a massa do elétron eram alterados de acordo com a alteração da intensidade do campo elétrico e magnético, né? Ou seja, falando melhor, o elétron tem uma carga, tem uma massa, e ao se propagar, de acordo com essa carga e com essa massa que ele tem, esse desvio era maior ou menor, de acordo com a intensidade do campo elétrico e magnético utilizado. Então, ele descobriu a razão entre a carga e a massa de um elétron, como sendo 1,76 vezes 10 a 11 coulomb por quilo, ou passando para coulomb por grama, 1,76 vezes 10 a 8 coulomb por grama. Ok? Qual era o objetivo do Thomson? Era encontrar a carga do elétron para determinar sua massa. Ele não fez nenhum dos dois, mas ele deu já um grande passo, porque descobriu a razão entre a carga e a massa de um elétron. Quem descobrisse a carga, notadamente conseguiria descobrir também a sua massa. Então, Thomson descobriu a primeira partícula subatômica da matéria. Qual foi ela? O elétron. Então pergunta, quem diz qual foi a primeira partícula subatômica? O elétron. Quem descobriu o elétron? Thomson. Ele foi o primeiro a trabalhar com elétrons? Não. O primeiro a trabalhar com os elétrons, que são os raios catódicos, foi o Crookes. Mas ele não teve a capacidade, né? Não fez os experimentos necessários para dizer que os elétrons estavam presentes em qualquer tipo de matéria e que, portanto, o átomo agora seria divisível, o que colocaria à ruína o modelo atômico até então em voga, que era o modelo atômico de Dalton, o modelo atômico experimental. O primeiro modelo atômico experimental foi o de Dalton. E agora surge o segundo modelo atômico, porque com esse modelo atômico agora a matéria tinha uma partícula menor do que o átomo, que eram os elétrons. E aí o Thomson enuncia o seu modelo atômico, isso em 1897, um modelo que ficou conhecido como pudim de passas, não é? Por quê? Porque o átomo seria uma esfera maciça, homogênea e positiva. Essa esfera seria positiva e para neutralizar essa esfera positiva existiam os elétrons encravados na superfície desse átomo. Está aqui o famoso pudim de passa. Aqui nós teríamos uma esfera positiva, uma carga positiva espalhada por toda a esfera, e para neutralizar, já que o átomo é uma espécie neutra, nós teríamos os elétrons incrustados na superfície dessa esfera.
ok? Então, olha como nós aprendemos coisas importantíssimas com a ampola de Crookes e com os experimentos. O que são os raios catódicos? São elétrons. Quais são as características dos raios catódicos? Eles se propagam em linha reta, eles têm massa, eles são negativos. Na verdade, os raios catódicos são elétrons, e o Thomson foi o primeiro a descobrir esses elétrons, a primeira partícula subatômica, e ele inclusive descobriu a razão entre a carga e a massa de um elétron como sendo 1,76 vezes 10 a 8 coulomb por grama. Está aqui o modelo atômico do pudim de passas. Qual foi o primeiro modelo atômico? O de Dalton, modelo da bola de bilhar. O átomo é uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. Não existe nenhuma partícula subatômica. O modelo de Thomson, já existem partículas subatômicas, que no caso, uma partícula subatômica, que são os elétrons. Ok.